Bem-vindo, Paulo Nogueira, tudo bem? Tudo bem, Dri? Tudo bem, Renato? Obrigado. Salve, Paulo. Um pouco mais aliviado ou não mudou nada? Com essa redução, né, da taxa... Ele já sabe do que eu estou falando. Pública. A decisão de ontem foi melhor do que o esperado. Foi boa, foi positiva, porque não só reduziu a taxa de juros em meio ponto, havia duas opiniões, né? Uns que achavam que ia ser um quarto de ponto percentual, outros que achavam que ia ser meio, era no mercado, na mídia, prevaleceu o meio, por um placar de 5-4, com o presidente e o novo diretor de política monetária, o Gabriel Galípolo, votando pelo meio ponto, pela redução de meio ponto. E mais significativo, eu acho, foi o fato deles terem indicado no comunicado da reunião, o Copom, né, indicado que se espera que, tudo ocorrendo de acordo com o cenário de referência, que o Banco Central vai reduzir em meio ponto percentual ao longo dos próximos meses, nas próximas reuniões do Copom. Então, olha, vou te dizer, tendo em vista a trajetória que o Banco Central vinha seguindo, o discurso que o Banco Central vinha construindo, era difícil esperar mais do que eles fizeram, a redução de meio ponto, com indicação de que esse será o cenário básico para os próximos meses. Então, foi positivo. É claro que positivo dentro de um quadro de política monetária muito contracionista, exageradamente contracionista, que prevalece, viu? Continua a haver. É importante explicar isso para a opinião pública, porque, apesar do que eu acabei de dizer, a taxa de juro que interessa, que é a taxa de juro real, a nominal deflacionada pela inflação esperada, ela continua muito alta, porque as expectativas de inflação caíram. Ou seja, o Banco Central do Roberto Campos Neto vinha aumentando a taxa de juro real nos meses recentes, nos últimos 2-3 meses. Olha, aumentar a taxa de juros real numa economia com todas as características e indicadores que o Brasil tinha, rematado absurdo. Então, nós passamos do rematado absurdo por um absurdo mais moderado, que a taxa de juros real continua muito alta. Vamos ver, vamos fazer os levantamentos aí, Renato, Dri, nas próximas semanas, vão de novo levantar o ranking de taxa de juros real no mundo. E não me surpreenderia que o Brasil continuasse liderando por larga margem por causa disso. Caiu a taxa de juros nominal? Ótimo, mas a taxa de inflação esperada caiu também. Está em 3,16 a inflação, não é isso? Agora em junho deu isso, no 12 de junho. Mas se espera que a inflação suba ao longo do que resta do ano de 2023. Mesmo assim, a taxa de inflação esperada para 23 e para 24 é menor hoje do que era, significativamente menor hoje do que era 3-4 meses atrás, ou 2-3 meses atrás. Então, houve uma melhora das expectativas. Olha, todos os indicadores, índice de difusão, núcleos de inflação, ainda que mais moderadamente, inflação corrente, expectativas de inflação, tudo estava apontando na direção de uma redução. E o Banco Central atendeu essa expectativa generalizada, porque o Banco Central estava ficando super isolado, né? Politicamente e até no mercado, em função do que vários chamaram, para começar do próprio presidente da República, de teimosia do Roberto Campos Neto. Eu fiz aqui, eu estou aqui com uma matéria produzida pela nossa jornalista Alice Anderson, que está na Fórum de hoje, Paulo, e onde ela levanta esses números, ela levanta vários números. A inflação dos últimos 12 meses, que é 3,16 aí para abril, se eu não me engano, e ela fala que o Boletim Focus do Banco Central está prevendo uma Selic de 12% até o final desse ano, 9,25% até em dezembro de 2024 e 8,75% em dezembro de 2025, para chegar em 8,5% em 2026. Isso ainda é muito conservador, não é, Paulo? Sim, mas olha, essas previsões da Focus são de segunda-feira agora, publicadas segunda-feira. Com isso que eu acabei de escrever como resultado melhor do que o esperado da reunião de ontem, o próximo Focus, que vai ser divulgado segunda que vem, vai indicar uma expectativa de juros menores para o final desse ano e ano que vem.
Porque o mercado, isso é importante entender, o mercado que se expressa, por exemplo, nas pesquisas semanais do Banco Central, chamada Focus, ele responde à ação do Banco Central. As expectativas não são independentes da ação do Banco Central. Elas são alimentadas por vários fatores, mas também pelo Banco Central. Se o Banco Central surpreende, o mercado se ajusta. Então, é muito provável que na semana que vem nós tenhamos uma redução das expectativas de juros nominais por parte do mercado, o que também é positivo. E a Bolsa hoje, a reação foi muito positiva, né? Veja na contramão do que todos os sinais do Campos Neto. Não, o mercado vai reclamar, tá? A Bolsa está subindo, né, Paulo? Não sei se... O que a Bolsa está respondendo ao fato, de novo, o mercado se molda em parte ao comportamento do governo. Se o Banco Central reduz a taxa de juros de maneira razoavelmente crível, o mercado se adapta, a Bolsa sobe, a taxa de juros de longo prazo cai, as expectativas em relação às taxas nominais de curto prazo caem. Isso tudo aconteceu. Então, está comprovando aí uma coisa, que as expectativas do mercado e a ação do Banco Central são um jogo de espelho, entende? E em toda a parte do mundo, eu não estou criticando agora o Banco Central do Brasil, em toda a parte do mundo, existe uma coreografia das decisões do Banco Central, que se expressa nos comunicados, nas entrevistas, né? E é uma espécie de teatrinho. Então, por exemplo, com a minha experiência de décadas de acompanhar essas questões, esse placar 5-4, com o Roberto Campos Neto e o Gabriel Galípolo votando a favor da redução de meio ponto, é claramente um teatrinho, né? Aliás, um teatrinho não tão bem feito, né? Porque foi 5-4, né? Muito apertado, né? E, no entanto, há unanimidade na indicação de que nas próximas reuniões haverá reduções, se tudo correr bem, de meio ponto percentual. Como é que o pessoal que votou por 25, de repente, se converte na expectativa em meio? Isso é um teatrinho, uma certa falha ali no roteiro do teatrinho, e ficou uma certa inconsistência na comunicar. Mas isso não importa. O que importa é que o Banco Central se moveu na direção correta e espero que continue fazendo isso. O Paulo, você viu a entrevista do Haddad, coletiva que ele deu ontem, depois do anúncio dos membros? Não assisti, não. Eu estou em Brasília no momento, estava até no Ministério da Fazenda, visitando um ex-funcionário, e saí e vi uma onda em torno da presença do Haddad. Foi ontem à noite. Mas, infelizmente, eu tinha um compromisso depois e não pude assistir. Alguma coisa te chamou a atenção? Me chamou, ele muito simpático com o Campos Neto, assim, tipo, não... Sempre tive conversas técnicas muito consistentes com o Campos Neto, é uma pessoa que tem muita responsabilidade, é uma pessoa séria. Nossa, assim, você deu um tapete vermelho do tamanho do Palácio do Planalto. É o estilo do Haddad, né? É o estilo não confrontacional, de comer pelas beiradas. Pelas entrevistas que ele vinha dando nos últimos dias, antes da reunião, ele estava um pouco tenso, pressionando o Banco Central. Eu creio que ele não tinha certeza de que o Banco Central daria esse sinal tão positivo. Aí o mérito, provavelmente, em parte do Galípolo, que já agora está lá no Copom e deve ter transmitido uma visão um pouco diferente da política monetária. E o Haddad comemora. Veja que ele é sutil pelo resumo que você fez. Ele comemora, aliviado, provavelmente, mas, ao mesmo tempo, ele quer proteger o Banco Central. Ele não quer que o mercado entenda que o Banco Central foi coagido politicamente a mudar de opinião. Ou seja, está acontecendo um pouquinho o que ele vinha pedindo, né? Que é a harmonização da política monetária e fiscal. O Haddad, você pode até criticar os sucessos do Haddad, dizer que não são tão grandes, mas ele aprovou o arcabouço fiscal virtualmente, né? Está em fase final, aprovou a questão do CARF, do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, aprovou a reforma tributária. Você pode botar defeito nessas três coisas, e acho que cabe, mas ele teve vitórias expressivas. E aí cabia ao Banco Central, de alguma forma, refletir isso na sua condução, né? Eu falei dos índices inflacionários que justificavam a redução, mas também a condução da política fiscal. As agências de risco reconheceram, a mídia internacional, o Economist, reconheceu. Então, o Haddad está tendo um sucesso no chamado mercado financeiro, na Faria Lima, em Wall Street, na mídia nacional, na mídia internacional,
que o Roberto Campos Neto não podia continuar desafiando com uma política obstinada de manutenção dos juros nominais nas alturas e aumentando o juro real, que é a variável relevante. Então, houve um surto de sanidade no comando do Banco Central, que é muito bem-vindo, né? Tem uma pergunta aqui para o Paulo, do Fred Dreyfus, que é nosso membro aqui da TV Fórum. Ele pergunta: essa redução terá algum impacto no orçamento deste ano? Se sim, esses recursos ficam disponíveis para quais ministérios? Sim, a resposta é sim, tem um impacto expressivo, porque a maior parte da dívida interna do governo é influenciada direta ou indiretamente pela taxa Selic. E a maior parte da dívida pública é interna. Então, sim, tem um impacto expressivo, mas não afeta automaticamente a disponibilidade de recursos para o orçamento dos vários ministérios. Isso vai ser decidido na gestão da política fiscal ao longo do tempo. E o impacto para a população de modo geral? Qual que é o efeito no dia a dia das pessoas? Quando elas vão eu ler umas coisas começar aqui, a sentir? Diga aí, Rovar. Boa essa tua pergunta, porque aí eu vou ler aqui. Juros do comércio, 91,6%. Cartão de crédito, 425,1%. Cheque especial, 155,8%. CDB bancos, veículos, 28,5%. Empréstimo pessoal financeira, 132,1%. Empréstimo pessoal banco, 61,8%. Taxa média, 125,2%. Está aqui. Estimativas com a Selic a 13,25. Essas são as estimativas da ANEFAC para o efeito do crédito. Isso com a redução da taxa, Paulo. O Brasil continuará sendo, apesar dessa redução positiva, o paraíso dos banqueiros, que cobram juros sem paralelo no mundo civilizado, como você acabou de resumir. Isso não vai mudar tanto, mas eu noto, para ficar do lado positivo, eu noto, Renato, que houve um movimento interessante ontem. Quando o Banco Central fez esse movimento positivo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica reduziram as suas taxas de juros, né? Isso é muito importante, porque um instrumento para reduzir essas anomalias que você acaba de resumir é acionar os bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que são grandes e importantes, induzindo uma redução generalizada das taxas ativas de juros, né? Porque os bancos têm agora uma redução da sua taxa passiva, porque a Selic influencia as taxas passivas de captação dos bancos. Se eles não reduzirem as taxas ativas, pelo menos um pouco, o spread bancário aumenta ainda mais. Então, é um movimento na direção certa, mas, para responder a pergunta da Adri, não vai mudar muito o dia a dia. Agora, melhora um pouquinho, melhora o efeito sobre as finanças públicas, abre um pouco de oportunidade para a reativação da economia, um pouco, porque a taxa, como eu disse antes, continua altíssima, e reduz um pouco a baba que ganham os detentores de ativos públicos no Brasil, que é uma política de concentração de renda, né? Olha, gente, nós não vamos ter tempo de discutir isso aqui, mas por causa disso e por causa de inúmeras outras características da estrutura de política econômica do Brasil, as injustiças nesse país são cavalares, entende? E para reduzir, para melhorar isso, precisa de um Hércules na Presidência da República, no Ministério da Fazenda e outros ministérios, para enfrentar essas distorções que são seculares. Não vem do governo Bolsonaro apenas, né? Então, eu estou comemorando muito moderadamente essa inflexão do Banco Central, porque nós continuamos no território do absurdo. Não é um absurdo um pouco menos gritante, mas continua a haver, né? Então, não cabe ao Gabriel Galípolo e os outros diretores do Banco Central repousarem sobre os louros. Cabe continuar trabalhando na direção de tornar a política monetária brasileira um pouco menos selvagem do que tem sido, né? É isso, Adri. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, Paulo, tem algum tema aí que a gente não abordou? Não, acho que vocês colocaram bem. O importante é que a gente acompanhe com um olhar crítico, né? Mas não uma crítica não destrutiva, esse movimento que o Banco Central está começando a fazer, né? E vamos esperar que ele... Agora vamos ver como é que ele divulga a ata da semana que vem.
ele normalmente divulga a ata da reunião, que é uma informação mais detalhada sobre a decisão, uma semana depois. Vamos ver o que eles apresentam em termos de elementos para essa direção, para essa decisão. Porque, veja, só para terminar aqui, a política monetária brasileira é opaca. O Banco Central não explica corretamente e detalhadamente seus movimentos. Vou te dizer uma coisa, há tempos atrás, as atas do Copom eram mais detalhadas, mais informativas do que são hoje. Então, um objetivo importante que eu espero que o Banco Central venha a cumprir é aumentar a transparência das suas decisões. Por que toma essas decisões? Para que a opinião pública possa entender, criticar, questionar, apoiar as decisões que estão sendo tomadas ao longo do tempo. Legal. Paulo, muito obrigada, viu, pelas suas explicações aqui. Até a próxima. Uma boa tarde para você. Até. Eu que agradeço. Boa tarde para vocês. Tchau. Tchau.